Eu sou cega de nascença, concluí já o percurso universitário, já fiz a licenciatura, já fiz o mestrado, já fiz tudo o que tinha a fazer. E talvez por isso tenha enfrentado algumas dificuldades, mas também tive coisas boas, não é? Hoje em dia estou a fazer um mestrado também na área da ciência da informação. Também quando os meus pais contactaram com a cegueira também lhes caiu o mundo e tentaram fazer tudo para conseguir que eu melhorasse, mas esta doença não tem cura, menos nos dias de hoje. Pode ser que a ciência um dia consiga descobrir a cura para a minha doença. A definição de cegueira, em termos clínicos, é uma baixa de visão que inferior a 1/10, ou uma diminuição do campo visual inferior a 20 graus. Isto é clinicamente chamada cegueira. Em termos de, estamos a falar de aspectos quantitativos. Qualitativos, há vários tipos de cegueira, não é? Se quisermos, podemos ter uma cegueira cortical, que é uma cegueira que tem a ver com a parte cuja gênese está no córtex cerebral. Temos uma visão, uma cegueira noturna, que é uma cegueira que existe em algumas doenças, nomeadamente na retinose pigmentar. Podemos também classificar a cegueira como uma cegueira congénita, se é uma cegueira à nascença, quando o bebê nasce e é cego, não é? Que desde o nascimento, uma cegueira congénita, ou uma cegueira adquirida, quando essa cegueira vem e surge através no decorrer da vida. E assim, no dia-a-dia, quais são os maiores obstáculos que tu encontras? É assim, atualmente acho que os maiores obstáculos nem são as barreiras arquitetónicas, nem são os buracos que possam estar abertos na rua. Os maiores obstáculos é mesmo a mentalidade das pessoas, porque cada vez mais, e os jovens principalmente, o que mete mais pena, porque deviam ser aqueles que já têm a mentalidade mais aberta, muitas vezes são os piores, que são capazes de ver um cego na rua, param, ficam a falar entre si, a comentar, mas não são capazes de ir lá e perguntar se precisa de ajuda. Portanto, se generaliza a dificuldade, não é? Vai-se desde logo ter ideias pré-concebidas acerca do que a pessoa vai ser capaz de fazer, dos papéis que vai ser capaz de desempenhar, e isso vê-se desde muito cedo, muitas vezes na própria escola, não é? E felizmente, eu acredito que se vê menos, mas ainda se vê, que a ideia é facilitar, não é? O acesso e o tipo de trabalho comparando com os outros colegas, quando não há motivos para isso, não é? Tem que haver, com certeza, uma adaptação e uma resposta às necessidades específicas em termos de tempo, não é? Da pessoa precisar, por exemplo, de mais tempo para realizar uma tarefa, mas não por isto em relação a este pormenor. Se um aluno precisa de mais tempo para fazer um exame, não é porque ele tem um atraso mental e vai precisar de mais tempo para raciocinar, não é? Pura e simplesmente porque, por exemplo, a leitura do Braille demora mais do que a nossa leitura a negro, não é? Só tem a ver com isso. Mas muitas vezes generaliza-se, lá está, para a tal questão das outras faculdades, nomeadamente em termos mentais, que não têm nada a ver. Pronto, em termos de animais, isto também é uma coisa importante de se dizer, porque é assim, uma criança cega à partida nunca terá a oportunidade de ver o que é um elefante, não é? E provavelmente se calhar também não de tocar. Eu até costumo dar mais o exemplo do tigre, mas o tigre está assim um bocadinho destruído, porque assim, uma criança, não é? Normal visual vai ao jardim zoológico e consegue, com facilidade, não é, ver um tigre e não tem que tocar. Uma criança cega, não é, para poder perceber como é que é o tigre, teria que tocar. Isso é impensável, não é? Um animal feroz deste. Portanto, existem isto acaba, não é específico para a deficiência visual, mas faz algum sentido, não é? Portanto, aqui eu consigo, pelas formas, não é? A criança consegue tocar e eu descrevo como é que são as orelhas, como é que é a cauda, como é que são as patas, os dientes que eles gostam muito, por isso é que já está assim. Nestas condições, não é? Perceber que é feroz, como é que é em termos de... Pronto, são características muito similares, não é? Que permite à criança ficar com uma ideia muito próxima do real, não é? De como é que é um animal que eles nunca poderão efetivamente ver, não é? Isso, o mesmo acontece, não é? Com outras coisas que nós vamos tentando reproduzir, não é? E hoje em dia vão-se utilizando também um bocadinho estas, não é? Em termos de casas, estas maquetes, para poderem ser palpáveis, para eles poderem perceber como é que realmente é na prática, não é?